O vento vinha do norte, quente e carregado do cheiro do café recém-picado. O sol, ainda miúdo, empurrava a neblina dos canaviais. Nas copas, um sabiá martelava uma canção insistente. A casa grande se erguia como um corpo alheio à senzala, varandas largas, portas de madeira que rangiam sob o peso da ordem. Era manhã de trabalho, e Domingos já andava entre as linhas, as mãos acostumadas ao ritmo do gadanho, o corpo a economizar forças que eram sempre de outrem. Havia, porém, um segredo pequeno que lhe aquecia o peito quando a sombra caía. Um pedaço de papel, palavras dobradas e escondidas no fundo do saco de dormir, onde ele lia para não adormecer, letras de um livro que aprendera a ler às escondidas, gestos furtivos como quem guarda um relicário. Antes de seguir, um apelo. Se esta história tocar você, se despertar em você o desejo de lembrar e honrar quem sofreu, inscreva-se no canal, fique até o fim e deixe seu apoio com um like. Ajude a manter viva a memória daqueles cujos nomes foram arrancados pelo tempo. No terreiro, Joaquim do Rosário raspava o pilão com mãos de sal, olhos molhados de paciência. Ele olhava Domingos com uma ternura que vinha de longas noites de confidência. Sabia das palavras lidas às escondidas, sabia da dor que fazia o homem encolher quando uma sombra de luxo se aproximava da senzala. Maria das Dores e Isaura varriam o chão como se varressem memórias, recolhendo cascas de café e sussurros. Benedito, sempre atento, raspava um machado junto ao alpendre, marcando o tempo. Mariana chegava à casa grande como vai-vem de quem se sabe observada. Era bonita de um modo frio, um rosto que o domínio entalhara com gosto. Sobrancelhas penteadas, vestidos que caíam como cortinas, pés que não tocavam o pó da roça. Havia nela um tédio comedendo a delicadeza. O poder que carregava era mais viscoso do que sério, e a solidão se escondia entre as rendas. Quando seu olhar pousava sobre Domingos, era como se o mundo se fechasse num canto de vidro. Ele, entre os cafezais, percebia o brilho de sua roupa de linho, o perfume que anunciava presença e ordem. A primeira vez em que sentira o peso daquele olhar, uma náusea lhe subira ao peito. Não sexo, pensava ele, mas uma afirmação de propriedade que feria a pele mais do que qualquer chicote. Os boatos corriam como formigas. A sinhá olhava demais, a sinhá perguntava, a sinhá chamava. Na senzala, os rostos mudavam de cor quando o nome dela vinha à tona. Domingos tentava manter a postura funda de quem tem um lugar no mundo que lhe coube por força. A cabeça baixa, os passos medidos, os pensamentos pequenos. O livro, porém, era outro reino. Nas letras, ele encontrava nomes e distâncias que o corpo não podia ter. Era ali que falava com Zefa, sua mãe que lhe ensinara as primeiras canções e que morrera antes que ele completasse as 12 contagens do tempo. Em silêncio, recitava as orações que lhe restavam. Uma ave de 2 línguas, pequenas invocações a Nossa Senhora e súplicas baixas aos ancestrais que passavam por terreiros que ele ouvira nomear, misturados como quem costura as bordas do próprio consolo. Uma tarde, Mariana ordenou que viesse ao alpendre. Era um chamado que não admitia recusa. Domingos sentiu o estômago apertar, caminhou devagar, como se cada passo quisesse guardar segredo. Ela estava sentada na escada que dava para o jardim, um lenço claro no colo, o rosto mais pálido do que o costume. Por um instante, quando ele subiu a poucos degraus, viu nas mãos dela um pequeno embrulho, papel de seda que guardava ansiedade. "Chega mais", disse ela, voz baixa, onde havia um comando enfeitado por melancolia. Ele chegou. O ar da varanda era pesado do cheiro de limões e do sobe e desce de vozes do serviço. Não há necessidade de descrever o horror em detalhes. O que se precisa entender é o modo como a violência é lançada como expediente cotidiano. Mariana tinha, naquele gesto, a confirmação de que podia tomar o que lhe apetecesse. Era a satisfação do vazio com os bens humanos e, mais do que isso, a demonstração de que, naquela ordem, o corpo de Domingos era um instrumento. Ele resistiu como pôde, com um não que tremeu. Houve coação, silêncio do mundo, um frio que lhe atravessou as palavras. Depois, tudo o que restou foram as marcas não só no corpo, mas na dignidade, uma quebra discreta e definitiva. Ao voltar para a senzala, Domingos caminhou como quem carrega um equipamento pesado por dentro. A vergonha, a raiva, uma sensação de ter sido reduzido à mercadoria. Os outros sabiam, no modo de se calarem. Joaquim viu, Benedito ouviu dizer. Isaura, que de tanto passar pela varanda aprender a ler olhando pelos cantos, notou coisas que as crianças notam.
pernas trêmulas, olhos baixos. Mas em voz alta ninguém falava. O silêncio ali tinha o gosto do medo. Em noites de lua, Domingos atendia às preces internas. Ficava de joelhos sobre o chão de terra, as mãos sobre a imagem de Nossa Senhora que Joaquim guardara para os momentos de socorro. Dizia nomes, dizia promessas de não voltar a ser apenas o que lhe impunham. Pedir aos ancestrais que lhe fizessem fortaleza e, por vezes, sonhava com uma mata onde as correntes fossem apenas rumos de passos livres. Mariana, por sua vez, tornara-se ainda mais errática. Havia nela o medo de uma gravidez que afligia, boatos que rondavam o corredor do casarão e que ameaçavam a ordem das famílias. O coronel Jacinto, quando soube, oxidou-se com um ciúme que não era só de marido, era de honra, de poder derramado por entre as tábuas da casa. O que podia ser concebido ali dentro, de maneira não regulada, desafiava as estruturas. Ele defendia sua honra com a mesma precisão como que defendia as terras, sem hesitar. Quando as palavras começaram a circular, elas tomaram a forma de acusações veladas. Foi Isaura quem, com a ousadia de quem aprende a ler para espiar o mundo dos adultos, deixou escapar uma frase à sua mãe. "A senhora viu como o senhor Domingos anda cabisbaixo?" Maria das Dores respondeu com uma expressão que conhecia bem, quiçá era apenas mais uma dor de homem. Mas o murmúrio encontrou seu destino no alpendre. Havia pessoas nas vizinhanças que escutavam. Havia os atravessamentos do mercado interno de escravos, onde boatos eram moeda e determinavam apelos à ação. O coronel convocou uma conversa na varanda. Era fim de tarde, o céu empalidecia e as estrelas apareciam como olhos que não julgam, apenas assistem. Ele falou sem grande alarde, como quem escolhe uma palavra para derrubar um galho seco. Há falações demais. Se houver coisa, teremos de resolver, para que a ordem não se quebre. Mariana permaneceu junto ao vaso de geranhos, as mãos sobre um bordado, e respondeu com voz firme, mas hábil, como se quisesse compor a peça do bem-estar familiar. Domingos foi chamado, o peito comprimido. Joaquim ficou parado, a face rente ao silêncio. A confissão que se seguiu, se é que houve confissão, desenrolou-se mais por gestos do que por verbiagem. O coronel fez perguntas cortantes, olhos que mediam a veracidade. Domingos tentou apontar o que era dele por direito, seu próprio corpo, seus poucos minutos de leitura, a lembrança de Zefa. As palavras eram pequenas diante da máquina de poder. O homem falou com uma lucidez que doía, não de fato acusou assim como se pensa num tribunal moderno, mas falou com a única honestidade que lhe restava. Contou o medo, a humilhação, o vazio que Mariana parecia preencher com bens que não pertenciam a ninguém. A voz do coronel, quando se ergueu, foi mais talhar do que ouvir. Se houve ofensa, é ofensa a nós. Não posso permitir escândalo. A ordem saiu clara, dura como aço. Era preciso preservar a honra e, acima de tudo, o que ela sustentava. Vendê-lo. A decisão parecia um objeto de uso, tão natural quanto um contrato de terra. Para o coronel, era solução administrativa. Para Mariana, talvez um alívio torto. Para Domingos, a confirmação de que a liberdade não era um direito a contemplar, mas um rumor distante. Aniquilaram-lhe a possibilidade de que as letras do livro que amava servissem de ponte para outra vida. Joaquim tentou interceder, falar com o dono, lembrar da serventia de Domingos, de sua lealdade. Foi em vão. Havia uma lógica perversa que transformava a sujeição em justiça doméstica. Vender, deslocar, trocar, reiniciar o ciclo. Os preparativos para a venda foram feitos com a mesma frieza que se prepara um negócio. Um homem de cidade, trazido por um mensageiro do mercado interno, veio à fazenda para ver o escravo. Olhos de homem que pesam um cavalo passam por Domingos. Anúncios de preço e trocas se fazem em murmúrios. Isaura, pequena e inquisitiva, perguntou a Joaquim. E ele respondeu com o cuidado de quem não quer bater na ferida. É assim que o mundo roda por aqui. Não é questão de merecimento. Nas poucas noites que antecederam sua partida, Domingos caminhou sozinho até a beira da mata, onde o cheiro do café se encontrava com o verde cerrado. Trazia o livro no bolso, único bem que ousara levar. Sentou-se sob uma árvore e leu até que a luz faltasse, repetindo palavras que eram oração e resistência. Na manhã em que a carroça chegou, o céu estava pálido e o calor pesado. O som das rodas sobre a terra trouxe consigo a materialização do que já se sabe por dentro, a separação. Maria das Dores estava no portão, olhos fundos, sem choro claro, apenas um nó grave no peito.
Joaquim ergueu Domingos como quem o abençoa em silêncio. As palavras eram mínimas, uma promessa improvisada de cuidado para o que viria. Vai, meu filho, leva o livro, guarda as palavras onde ninguém possa tirar. Domingos tentou sorrir de modo que não denunciaria o desmanche por dentro. Subiu na carroça, sentando-se entre sacos e o vazio. O coração um tambor que batia contando cada passo do que deixava. Ao partir, olhou para trás. A casa grande parecia maior e ao mesmo tempo tão pequena. As janelas, os mesmos cortes de luz, a escadaria onde tantas ordens foram dadas. Mariana estava na varanda, uma figura recortada, as mãos cruzadas. O coronel, distante no seu cavalo, hizo um sinal sem grande afeto. A carroça rodou, e as rodas traçaram no pó uma linha que era uma sucata de futuro. Joaquim, no portão, ergueu um braço e fez um gesto de bênção. Domingos nunca mais seria apenas o homem que trabalhava nos cafezais. Era agora um nome que o mercado carregava. Enquanto a distância se abria, ele abriu o livro e leu um verso que lembrava Zefa. A leitura foi um vento que lhe invadiu as mãos, um enigma que dizia: existe memória. Pensou em todos ali, Joaquim, Isaura, Maria das Dores e, sobretudo, em Zefa e na imagem de Nossa Senhora que apertava no peito, como um amuleto. Não havia heroísmo na despedida. Havia um pesar calmo, a recusa discreta de que o silêncio engolisse tudo. Em sua cabeça formou-se uma promessa. Onde quer que fosse, diria o seu nome, pronunciaria as palavras lidas, guardaria a dignidade que ninguém podia vender por causa alguma. A carroça seguiu pela estrada poeirenta, o sobressalto das rodas acompanhando o vai e vem de pensamentos. Atrás, a casa grande ficava menor e menor. À frente, o mercado aguardava, e junto a ele, a incerteza. Talvez uma nova senzala, talvez outro senhor, talvez nada além de um nome estranho. Domingos fechou o livro por um instante e olhou para o céu, onde as estrelas começavam a desdobrar-se numa tarde que já vinha larga. Houve, então, uma sensação que não era alívio nem esperança triunfal, mas uma firme centelha. Enquanto tivera palavras, teria um caminho para se lembrar. A dor, ele sabia, não caberia em desabafo fácil. Precisava de formas para ser guardada, para não se perder. Joaquim lhe fizeram um pequeno embrulho de arruda e sal, aquilo que os velhos usavam como proteção contra o mal-olhado e a injustiça. Domingos apertou o embrulho até sentir os dedos dormirem. Era uma proteção que vinha de mãos comunitárias, de alguém que entendia que, diante do abuso, a memória e os rituais eram âncoras. Quando a carroça atravessou a última linha de árvores que dava para a entrada da fazenda, Domingos fez o gesto de olhar de novo para a casa. Uma sombra passou pelo vão da janela. Quem sabe Mariana, quem sabe apenas o vento que dobra as cortinas. Ele deixou que o olhar fosse e não mais puxou. O que vinha depois era um território desconhecido, mas trazia consigo pequenas possibilidades. A leitura no escuro, os nomes repetidos, o feito de pronunciar Zefa como quem convoca o passado a testemunhar. No balanço da carroça, o livro repousou sobre o colo e Domingos, pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar. Não um choro destinado a mudar nada, mas um choro que limpava a garganta das palavras guardadas. A fazenda continuou ali, como se nada tivesse acontecido, mas para aqueles que ficaram, o acontecimento era uma ferida clara. Isaura limpou a poeira da varanda com um pano e depois foi até a senzala. Sentou-se ao lado de Joaquim, que sustinha no rosto uma expressão que as noites tornavam simples. Ele leva o livro, disse ela, como se isso fosse prova de que algo ainda poderia resistir. Joaquim apenas assentiu. Às vezes, murmurou o velho, as palavras têm mais força do que as correntes. A casa grande retomou seus ritmos, mas o murmúrio do mercado foi o que movia agora uma certa murração. Vendera-se um corpo que afiançara a ordem doméstica, e com ele fora levada uma parte do cotidiano que, para a senzala, representava o fio tênue da comunidade. Haveria depois memórias contadas entre as noites de trabalho, relatos que caminhariam lentos como as folhas de café secas, e sempre a pergunta: como honrar quem foi reduzido à mercadoria? A resposta entre as rezas e os livros guardados começava a se formar: lembrar.
O tremor das rodas se afastava e a estrada abria-se como um pergaminho sujo. Domingos, no balanço, lia com a voz baixa. As palavras pareciam pequenas velas, luzes que não se apagavam à toa. A cada frase, ele reafirmava aquilo que se recusava a perder: a própria palavra, nome, história. Havia naquele gesto um modo de resistência que não pedia heroísmo público, que apenas afirmava que, enquanto houvesse língua, haveria testemunho. Na mata, os grilos começaram sua orquestra. O céu escureceu com uma paciência antiga. Domingos encostou a cabeça contra a madeira da carroça e viu, por sobre o livro, a forma das estrelas. Elas não julgavam, apenas marcavam o tempo. E ele, que levava consigo o cheiro do café, o sal de Joaquim e as letras escondidas, abriu mais uma vez o livro e leu até que a noite lhe tomasse os olhos. Havia dor, sim, e havia também uma promessa de memória, não apenas a sua, mas a de todos que, como ele, foram dobrados pelo sistema e que agora, em pequenos gestos, buscavam guardar os próprios nomes. O que restava era simples: sobreviver, ler, lembrar. E, um dia, talvez, devolver ao mundo a lembrança que a Casa Grande tentara apagar. Enquanto a carroça sumia na poeira, Joaquim ficou ali, segurando a imagem de Nossa Senhora contra o peito, e murmurou uma oração curta, que continha tanto pedido quanto comando: que o Senhor lhe guarde as palavras e a coragem. Em silêncio, a senzala retomou seu trabalho, cada gesto um pacto de resistência mudo, tecer a memória, costurar a dignidade para que nenhum nome se perdesse no caule seco da história. Domingos guardou o livro junto ao peito como quem abriga um filho do frio. A noite foi larga e cheia de insetos. De vez em quando, o rangido das rodas lembrava-lhe que tudo aquilo era movimento e que o movimento levava consigo rachas de mundo. Ele recitava as palavras baixinho, como se aquelas letras fossem contas de um rosário, nomes, verbos, fatos pequenos que, juntos, formavam aquilo que resistia ao esquecimento. Zefa, Manuel, Rosa. Cada nome tinha um peso que se expandia no ar, e ele os pronunciava com a mesma medida de quem chama um fantasma pelo nome para que ele responda. Ao amanhecer, a mata ainda guardava neblina. O cheiro do café quente que alguém deixara ao lado da estrada, um copo de barro, um gesto simples, foi oferecido a Domingos por uma mulher de rosto marcado, sentada sobre uma pedra a descascar mandioca. Ela olhou o livro com olhos que sabiam ler o perigo. Não é bom, disse ela sem rodeios, carregar coisa escrita onde passa muita gente. Mas não tirou do homem o pão que tinha no embrulho. A palavra é faca e renda, murmurou. Corta e costura, guarda bem. Domingos sorriu com os olhos, entendia a metáfora mesmo sem palavras elaboradas. Em troca, contou-lhe um nome. Zefa, disse, e logo a mulher repetiu como se fosse uma oração. Nomes puxavam nomes, memória atraía memória como água para solo seco. Ela apontou para o norte, onde se via um monte recortado no horizonte. Vão dizer que há gente que junta as histórias perto da igreja de Santa Cruz. Não sei se é verdade, só sei que o mundo precisa de quem conte. Domingos acolheu a indicação como um mapa de promessa, mais do que como rota certa. Algumas rotas se abriam porque alguém pronunciou um nome. Enquanto isso, na senzala, as manhãs retomavam um compasso de ordem e silêncio. Isaura trouxe do baú um velho pedaço de chita. O tecido tinha cores que o sol fora apagando aos poucos. Sentou-se na sombra do alpendre com uma agulha, um novelo de linha que Joaquim lhe trouxera da cidade, fruto de alguma troca miúda. Se não podemos ensinar a ler, podemos tecer, falou ela como se explicasse uma lição simples. Joaquim limpou os olhos com a manga do casaco e passou a mão pela face enrugada. E se tecermos os nomes? Perguntou. Se cada costura for um nome, se cada dobra for lembrança, ninguém poderá dizer que nunca houve. Começaram então a trabalhar devagar, em segredo. Ao som do vento e do bater do sol nas telhas, Isaura bordou Zefa ao centro do pedaço. Joaquim traçou Manuel com pontos firmes. Cada fio entrava e saía como quem planta uma semente. À noite, as crianças que conseguiam escapar por entre as tarefas vinham espiar. O que é isso? Perguntava uma menina. Isaura mostrou a agulha, o ponto e a paciência.
É para quando vocês crescerem, para que saibam quem fomos. Joaquim juntou o embrulho de arruda ao tecido, costurando-o numa dobra que ninguém notaria à primeira olhada. Era proteção, mas também promessa de que o cheiro dos nomes ficaria preso ao pano. Os dias seguintes levaram Domingos mais adiante. Havia estradas onde os cavalos passavam mais raramente e vilarejos minúsculos com uma única vendinha e o senhor do balcão que guardava o sal. Em cada parada, ele lia um trecho e esperava. Às vezes a resposta era um olhar cético, outras vezes um rosto se curvava em reconhecimento, como se as palavras devolvessem algo antigo. Em uma dessas praças, um moleque vendera doces, e ao ouvir Zefa, o menino parou de mãos no bolso. "Conheço um nome desses", disse ele, e contou que uma mulher, há anos, morava numa casa de varanda larga, costurava à noite e cantava baixinho um nome igual ao que Domingos pronunciara. O menino não sabia mais, era uma coisa de criança que vira e guardara como quem guarda uma pedrinha bonita. Palavras e panos, panos e palavras. A resistência tomava formas diferentes. Para alguns era ouvir, para outros era bordar. Nas noites, Domingos encostava-se à fogueira dos viajantes e lia em voz alta, não para ensinar gramática, mas para recompor a pele rasgada das pessoas, com as letras costurando aquilo que o tempo queria desgrudar. Havia ali pouca retórica e muita urgência. A leitura soava como catecismo de gente que não tinha altivos púlpitos, mas que precisava de ritual para manter o mundo inteiro. Na fazenda, Isaura e Joaquim inventaram maneiras de espalhar o tecido sem que a Casagrande notasse. Recobriria a manta sobre a lenha seca no fundo do galpão, por lá as pessoas iam durante a noite para pegar carvão, e assim os nomes passariam de mão em mão, observados em preces silenciosas. Alguns dos mais velhos, que se lembravam de ter escutado palavras em outras terras, passaram a dizer os nomes enquanto tiravam a vassoura do caibro ou afimavam a lâmina do moinho. Tornou-se um rondo de invocação, o nome pronunciado 2 vezes e logo cantado, de modo que a memória se repetisse até que se tornasse carne. Houve um dia em que, de longe, a Casa Grande enviou uma carroça pequena, não de venda, mas de homens com ordens. A senzala enrijeceu. Isaura prendeu o pedaço de chita sobre o avental e continuou a bater a roupa como se nada estivesse em gestação. Joaquim, que sentira aquele aperto no ar, inclinou a cabeça em oração curta e seca. Os homens passaram sem olhar para o alpendre e a tensão lavrou um rastro de alívio. Foi preciso, então, mais cuidado. A costura passou a ser feita sob o calor do telhado, ao toque intermitente de luz que escapava entre as ripas. Domingos ouviu rumores de que, mais adiante, havia um homem que recebera gente para ler embaixo de uma figueira. O nome do homem vinha com sussurros. Fora escravo que aprendera a juntar livros e histórias, fugira e tornara-se homem de muitas viagens. Domingos desejou encontrá-lo e não por liderança, mas por afinidade. Precisava de alguém que entendesse que o fim da escrita seria a primeira derrota. Cruzou riachos e atalhos, deteve-se em igrejinhas pequenas onde os sinos não tinham muito som, e cada lugar devolvia fragmentos de humanidade. Uma tarde, já com o livro apertado ao corpo e o sol a puxar cascas do corpo, Domingos chegou a uma encruzilhada onde 2 estradas se juntavam num campo de pasto. Havia ali um velho chafariz seco e, ao lado, um homem sentado sobre uma pedra, com um maço de papéis enrolados atados por corda de cânhamo. O homem ergueu os olhos, surpreso, e no rosto dele havia um tipo de modo que Domingos reconheceu. Também era de quem vira muito e guardava tudo em silêncio. "O que traz você carregando isso?" perguntou o homem, sem curiosidade acusadora, apenas factual. "Levo nomes", respondeu Domingos. "Levo o que alguém quis vender." O homem sorriu, e o sorriso não foi de escárnio, mas de reconhecimento. Puxou da trouxa um folheto rasgado e lhe ofereceu um pedaço. "Sempre haverá quem compre, e sempre haverá quem precise saber", disse ele. Sentaram-se lado a lado, e ali, com vento e poeira, trocaram histórias. O velho contava de noites em que as janelas se fechavam na cara dos livros. Domingos falava de Zefa e do tecido que crescia ao sul. Não fizeram planos de grandes revoluções, combinaram apenas que não deixariam a palavra morrer.
O velho guardou o livro de Domingos por uma noite e na manhã seguinte o entregou com um jornal de pregações mambembes. Nada que valesse ouro, mas tudo que valia companhia. Quando a tarde se fez mais baixa, Domingos pôs-se a caminhar de novo rumo ao monte que dias antes a mulher de mandioca apontara. Levava no corpo agora a sensação de que a palavra andava como semente, precisava de chão para nascer. E o chão, sabia ele, podia ser um pano bordado escondido sob lenha, uma criança que repetia um nome entre as tarefas, uma roda de gente junto a uma fogueira que escutava o som dos nomes até que eles se tornassem resistentes. O perigo continuava à espreita, mas havia uma rede de gestos miúdos que se amarrava a cada tentativa de apagar. Na senzala, quando a lua já se alinhava sobre o galpão, Isaura e Joaquim juntaram as pontas do tecido. A manta com nomes ficou maior do que qualquer um esperara. Trazia linhas em desalinho, pontos que tentavam retomar um traço mais firme e costuras que lembravam um mapa de um corpo coletivo. Puseram ao centro a arruda e o sal que Joaquim conservara junto ao peito. A proteção era simbólica, talvez indútil diante dos grilhões, mas naquele ato havia urgência. Um voto de que, enquanto mãos pudessem costurar, ninguém poderia apagar um nome com o sopro de lei ou comércio. E enquanto a estrada do mundo se estendia diante de Domingos e a casa grande conservava seus ritmos e ansiedades, a resistência tomava uma forma tênue e teimosa. Não como clamor aberto, mas como trevo que brota entre as pedras. Havia amor ali, havia fúria também. Havia a certeza de que lembrar era, antes de tudo, um modo de existir. Domingos seguiu em frente, o livro em silêncio e a manta na fazenda crescia, ponto a ponto, como uma história que se recusava a dobrar-se ao esquecimento.